E tivemos duas notícias muito importantes no dia de hoje. A primeira notícia é um ataque ucraniano contra uma base de munição russa aqui na Crimeia, que resultou em um grande prejuízo para os russos, muita explosão aqui. A segunda informação importante foi a reunião lá na Turquia. O que aconteceu afinal, né? No final das contas, o Zelensky não participou, foi só uma delegação entre ministros das defesas, e parece que foi uma reunião única, tá? A delegação russa já voltou para a Rússia logo em seguida, então não teve nenhum acordo no final das contas. Parece que o Trump falou que só vamos resolver isso se eu me encontrar pessoalmente com o Putin. Ou seja, o Trump insiste nessa parada de continuar abaixando a cabeça para o Putin. Eu vou te falar uma coisa, é frustrante esse tipo de coisa, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se Prender o Lula, Eu Topo Ressarcir o INSS, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui teve um ataque ontem contra a Ucrânia com vários 112 drones Shahid em várias direções. Infelizmente, a maior parte foi derrubada pelos ucranianos, evidentemente, mas infelizmente alguns danos foram causados, 3 civis foram feridos na região de Odessa, segundo o Serviço de Emergência ucraniano. Os drones visaram casas particulares, prédios, nada importante, ou seja, nenhum alvo militar, nada militar, né? É típico da ação russa esse tipo de ataque contra civis, uma vez que os russos querem causar dor na Ucrânia, nada além disso, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque contra uma base de munições lá na Crimeia, essa região aqui, ó, próximo de Simferopol. O nome da cidade é Perevalny, Perevalny, e isso aqui é uma base de munição russa que explodiu completamente, atingiu primeiro começou a pegar fogo inicialmente. Esse momento o pessoal estava gravando porque já estava pegando fogo na base, e aí de repente começou a explosão das munições ali na base russa, né? Impressionante a explosão, né? Um monte de explosões secundárias. Aqui você tem a imagem do início, quando começou a pegar fogo na base de munição, né? O primeiro drone, foi um ataque com drones, tá? Ucranianos. O primeiro drone atingiu, em determinado momento teve a explosão. Essa daqui é a base de munição que tem ali na Crimeia. Era uma base de munição ucraniana que foi tomada pelos russos ali na Crimeia e estava sendo usada para apoiar os russos nessa guerra, né? Não está sendo usada mais, a coisa explodiu toda. Aqui, ó, tá aqui a explosão da base militar de Perevalny, na Crimeia, que foi atacada por drones essa manhã. Aqui tem uma outra visão da coisa, mais visão, aqui, ó, mais munição sendo detonada. Isso aqui é munição voando, ou seja, porque é lógico, é um depósito de munição, quando a coisa explode, começa as munições a voarem em todos os sentidos, né, as explosões secundárias e coisa e tal. O importante é que tem essa explosão, né? Além disso, existe a informação de que aqui, ó, o depósito de munição está detonando há 3 horas e mandando um monte de cartuchos, de munições em outras direções, enquanto também teve campos aéreos que foram atingidos, tá? Não foi só esse depósito de munição, não. Esse depósito de munição é o que a gente tem imagens dele, porque o pessoal gravou e botou na internet. Mas a gente tem também informação de que várias bases aéreas russas na Crimeia também foram atingidas por esse ataque, enquanto os russos gastam a noite lançando drones contra casas e shopping centers em toda a Ucrânia. Os ucranianos fazem um ataque contra coisas militares russas, e isso na verdade é até positivo, tá? Porque é o que eu falo para vocês, os russos esperam causar uma revolução no povo ucraniano, que o povo ucraniano se volte contra o Zelensky, force ele a acabar com a guerra, a buscar paz, aceitar qualquer coisa para ter a paz e coisa e tal, só que isso não vai acontecer. Cada vez mais o que eles fazem crescer é o sentimento do povo ucraniano contra os russos, né? Porque, para pensar, é meio que burrice você atingir prédio de civil e shopping center, porque você está gastando uma munição que é cara, está gastando um drone numa coisa que não tem utilidade militar nenhuma no final das contas, né? Bom, os ucranianos estão fazendo o correto, estão gastando a munição deles, estão gastando os mísseis que eles têm em coisas que têm valor de fato, né? Uma longa noite para as forças russas, explosões massivas no depósito de munição da Crimeia, que a gente falou. Ainda tem outra, a estrada para Simferopol foi fechada,
perdas reportadas nos regimentos da 8º Regimento de Artilharia e o 126ª Brigada desse regimento. Essa estrada aqui, ó, que é a estrada que liga Simferopol a Lusta, está fechada aqui nessa região, né? E outra coisa, também teve em Podolsk, na Rússia, uma zona industrial atingida. Então isso aqui é na Rússia, em Podolsk, e uma zona industrial ali que foi atingida por drones ucranianos também, e tá pegando fogo. Isso aqui é na Crimeia, tá? Mas os outros aqui são Podolsk, na Rússia. Podolsk é aqui bem perto de Moscou. Olha só aqui, ó, Podolsk, tá aqui, ó, do ladinho de Moscou, e foi atingido ontem por drones ucranianos e pegou fogo também, né? Outra coisa, a gente já falou isso aqui, né? Campos militares também estão sob ataque lá na Ucrânia. Então, um grande ataque de drones dos ucranianos contra a Crimeia, temporariamente ocupada pelos russos, né? Bom, a gente teve uma boa notícia, que foi o retorno de 909 soldados ucranianos, o corpo de 909 soldados ucranianos devolvidos para a Ucrânia, né? Assim, é uma notícia que não é propriamente boa, né? Porque todo mundo esperava receber esses soldados vivos, né? Mas de qualquer forma, pelo menos há uma maneira de você ter um fechamento para as famílias. São soldados que caíram na luta em Vuhledar, Kurahov, Bakhmut, Pokrovsk, Luhansk, Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Alguns foram retornados de necrotérios dentro da Rússia, né? Mas de qualquer forma, pelo menos as famílias vão poder enterrar seus entes queridos. Não é o ideal, concordo, não é uma boa notícia propriamente, mas é alguma coisa, né? Bom, os russos acidentalmente derrubaram uma bomba, aquelas bombas guiadas dele, numa região ocupada de Donetsk, né? Isso aconteceu na manhã do dia 13 de maio em Panteleimoniivka e Yasinuvata, né? Ali na região de Donetsk. Então mais um acidente aí com os russos atingindo eles próprios, né? Bom, na linha de frente, nenhuma grande novidade. Aqui tem algumas imagens de um avanço, uma tentativa russa de avançar ali na região de Juravévka, lá na região de Belgorod, mas foi contida pelos ucranianos. Os russos não conseguiram avançar ali, tentaram avançar e não conseguiram. Isso é o padrão para o resto da linha de frente, não teve nenhuma mudança, né? Agora, tivemos uma notícia ruim, a Ucrânia perdeu mais um F-16 nessa última noite, por volta das 3h30 da madrugada, no dia 16 de maio. O contato foi perdido durante uma missão de combate, o piloto destruiu três alvos e conseguiu se ejetar. Não tem perigo de vida, então o piloto foi poupado, o que é uma boa notícia. A Ucrânia tem muito mais dificuldade de obter bons pilotos do que de obter jatos. Mas o F-16 também é uma perda muito grande, porque a Ucrânia não tem tantos F-16 assim no final das contas, né? De qualquer forma, isso é esperado, como a gente sabe, quando você tem equipamento para guerra, é para acabar mesmo. Ninguém espera que dure por muito tempo, né? O bom é que o piloto foi salvo nessa operação. Isso tudo aconteceu nessa região aqui da Ucrânia. Ele estava atingindo alvos contra o ataque russo dessa madrugada, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a reunião da Turquia, que é o nosso próximo ponto aqui que nós vamos falar. Teve, né, de ontem para hoje, né, teve ontem, teve hoje de novo, reuniões entre as equipes da Ucrânia e da Rússia. O Zelensky em si não participou, mas o encontro foi em nível de ministro da Defesa. O Zelensky teve um encontro com o Erdogan e com o pessoal dos Estados Unidos que está lá na Turquia. A reunião começou com os russos e ucranianos junto com americanos e turcos. Então era uma reunião multilateral, mas os russos exigiram que os americanos e os turcos saíssem da sala de reunião para começar as discussões propriamente ditas. Mas aparentemente tudo é um grande teatro, porque eu já falei para vocês, né? É lógico que ninguém vai chegar em acordo nenhum, todo mundo sabe que essa reunião não vai dar em nada, né? O Zelensky pagou para ver o blefe do Putin, o Putin teve que entregar o jogo, não foi para essa reunião, ficou feio para ele. Os Estados Unidos perceberam a coisa, só que parece que o Trump continua querendo insistir em bater papo, em conversar, em coisa e tal. Trump tem que botar sanção na Rússia, não tem outra alternativa, é botar sanção na Rússia, armar a Ucrânia, é a única alternativa que você tem para fazer a paz nessa região, né? Então tá aqui, começou com atraso, tá? Aí, curiosamente, olha só que coisa, um estranho vídeo da televisão russa em que aparecem os delegados de Putin esperando a delegação da Ucrânia, né? Então, os russos fizeram uma imagem, né, um vídeo mostrando os delegados russos esperando a delegação da Ucrânia, só que numa sala que não foi a sala de reunião. Por quê? Porque, na verdade, os russos chegaram 13 minutos atrasados
nas conversas lá em Istambul. Ou seja, qual a imagem que eles tentaram passar lá na televisão russa, né? No mundo inteiro todo mundo sabe que foram os russos que atrasaram, que chegaram tarde nesse encontro. Mas lá na Rússia eles queriam passar a ideia de que não, os ucranianos que estão com medo, que não querem negociar e coisa e tal, sendo que, né, não tem como, porra. O Putin não foi, porra. Por que o Putin não foi? Se o objetivo era negociar a paz, pô, o Zelensky estava lá, o Putin estava lá, até o Trump se dispôs a ir a Istambul para conversar todo mundo e chegar numa paz, né? Mas estava mais do que óbvio que não iam chegar em paz nenhuma. O Putin não tem alternativa, o Putin não pode parar essa guerra, ele não vai aceitar nada, né? Então, eles continuam aqui nessa história, ou seja, muito estranho isso. O problema é que está pegando mal até lá na Rússia esse golpe que o Zelensky deu no Putin, né? Essa chamada de blefe do Putin, que acabou todo mundo vendo que o Putin é um covarde, o Putin não quer paz nenhuma, né? Tá cedendo isso daqui. Enfim, tiveram que fazer um teatrinho para fingir que os ucranianos que estavam atrasados, quando na verdade eram os russos que estavam atrasados. Isso pode ser muito claramente visto pela sala de reunião. É outra sala de reunião em que aparecem os russos esperando os ucranianos, né? Bom, tá aqui, ó, a delegação Rússia está intencionalmente esperando, né? Ou seja, parada aqui, os carros estão parados para chegar, para demorar a coisa acontecer. E também, por demanda de Moscou, os oficiais americanos e turcos tiveram que sair da sala antes de começar a reunião propriamente dita, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que não vai ter nada, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo sabem que não tem nenhuma chance disso daqui, que isso foi mais uma jogada do Putin para tentar adiar mais um pouco essa coisa e não vai a lugar nenhum essa reunião, né? Alegadamente, a delegação russa não ficará em Istambul. Ela está voltando direto para o aeroporto depois do encontro, segundo está dizendo o Axios. Ou seja, foi um encontro só, não chegaram a lugar nenhum e pronto, e acabou. Isso é menos mal, tá? No final das contas é menos mal, por quê? Porque é o que eu falo para vocês. O Putin quer atrasar ao máximo esse papo. Não vai ter acordo nenhum, todo mundo sabe que não vai ter acordo nenhum. Então o Putin poderia querer atrasar mais, falar que não, que vamos continuar a negociação durante vários dias, mas não vai dar em nada. Então eles ficaram uma reunião só e saíram, né? O pedido para saírem turcos e americanos pode bem ser porque no momento que eles lançaram um agente tóxico lá para envenenar a delegação ucraniana, eles não queriam envenenar turcos e americanos porque isso poderia comprometer o problema deles, né? Mas o Zelensky não foi na reunião, então menos mal, muito embora, bom, a gente não sabe ainda se vai acontecer isso, vamos ver os próximos dias se vai ter a síndrome do envenenamento que é tão comum em negociações com russos, né? E os russos já foram embora, então não vai ter nada aqui, né? Bom, o Zelensky falou, olha só, que o nível da delegação russa é um desrespeito para o Erdogan e para o Trump, ou seja, o Erdogan e o Trump que queriam realmente resolver o problema. O Zelensky foi lá, não tinha como ter uma delegação de mais alto nível para resolver o problema lá. O Putin, mais uma vez, fez o Trump de bobo, e o Trump, mais uma vez, baixou a cabeça e está baixando a cabeça de novo, baixando a cabeça de novo. Vamos ver quando é que vai acabar isso daí, né? Aqui, ó. Os russos não são sérios sobre as negociações, não há pessoas capazes de tomar a decisão na delegação russa, e a proposta para conversas diretas, o Trump apoiou isso daí, os líderes deveriam se encontrar, né? E não foi o que aconteceu. Enfim, o Zelensky disse, olha só, se não tiver o cessar-fogo ou resultado significativo, nós vamos demandar sanções poderosas contra a Rússia, inclusive a partir dos Estados Unidos, porque foi o prometido, né? O prometido pelo Trump e pela Europa foram sanções poderosas. Algumas pessoas estão falando, mas o pacote de sanções da Europa foi aprovado e vai entrar em operação agora no sábado. Bom, eu não sei se é isso, mas a visão que eu tinha é que esse pacote era uma coisa normal. O que foi prometido pelos Estados Unidos e pela Europa é alguma coisa além disso em termos de sanções contra a Rússia, mas eu posso ter entendido errado. Pode ser que realmente seja o pacote de sanções, agora esse combinado com a Europa, acrescentado de algumas sanções americanas, que seja a punição à Rússia, né? Então, tá aqui, ó, o pior foi isso daqui. O pior foi o Marco Rubio dizendo, nesse ponto eu acho que está muito claro que a única maneira da gente ter um resultado é uma conversa entre o Trump e o Putin, né? Isso vai requerer uma coisa de alto nível entre os dois. Peraí, não adianta ter uma conversa entre o Trump e o Putin, não vai resolver nada, porque cadê o Zelensky? O Trump não pode falar em nome do Zelensky, o Trump não tem autoridade para negociar em nome do Zelensky, em nome da Ucrânia. Um encontro entre o Trump e o Putin vai servir para os dois fazerem algum acordo, mas não vai servir para o Zelensky, não vai servir para resolver o problema da Ucrânia, né?
Ou seja, isso daqui é mais uma vez os Estados Unidos cedendo ao Putin. O fato é isso. É o Putin que está demandando isso, e aliás está mais do que claro, porque o Peskov falou a mesma coisa, ou seja, o Marco Rubio, o americano, e o Peskov falaram a mesma coisa. Não, que tem que ter um encontro entre o Putin e o Trump para a gente resolver esse tipo de coisa, para resolver o problema e não sei o que lá. Lembra, a Rússia gosta de dizer que ela está lutando contra o Ocidente, mas não está, ela está lutando contra a Ucrânia. Não é os Estados Unidos que está nessa guerra, a Ucrânia não é um proxy dos americanos, ao contrário. Se fosse um proxy americano, né, o Putin já teria ganho essa guerra, o Trump já teria aceito todas as condições e acabado com essa guerra. O problema é que a Ucrânia não aceita isso, a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa. Então, esse encontro entre Trump e Putin é um encontro absolutamente inútil. O fato de eles estarem pedindo isso daqui é apenas uma desculpa para o Trump não colocar sanções na Rússia mais uma vez. Infelizmente, mais uma vez nós temos uma instância do Putin ditando as regras e o Trump obedecendo as regras. Eu não sei por quanto tempo isso vai continuar. O Trump é um agente russo, realmente? Se for, é aquilo que eu falo para vocês. Se for, já era, né? Vou ter que aguentar 4 anos dessa lenga-lenga e não vai mudar nada, né? Não tem o que fazer agora, né? Muito difícil um processo de impeachment no governo americano, né? Então, não tem muito o que fazer. Agora, existe a possibilidade de ser a outra alternativa, que é o Trump ser somente um cara fraco, um velhote de pau mole que não consegue pensar em nada, morrendo de medo do Putin, lá do Putin comer o cu dele, e no final das contas está aí lambendo o saco do Putin com essas coisas todas, mais uma vez aceitando a narrativa do Putin, adiando mais uma vez as sanções contra a Rússia e coisa e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa reunião do Putin e do Trump, e vamos ver se vai ter sanções. Eu espero que tenha sanções. Pelo menos o pacote europeu parece que está garantido. Eu espero que os Estados Unidos também incluam sanções agora, né? Aqui, ó. Olha só o Trump aqui, ó. O mundo será muito mais seguro em 2 a 3 semanas. Ele continua com essa ilusão da cabeça, a ilusão lulística da cabeça dele, né? Que, eu vou resolver o problema da guerra no mundo. Eu, dando cu para todo mundo, eu vou resolver o problema da guerra. Não vai, cara. Não dá para negociar em tempo de guerra da mesma forma que se negocia em tempo de paz. Negociar em tempo de paz, o Trump acertou no primeiro governo dele. Realmente fez os acordos de Abraão lá com o Emirados Árabes Unidos, aceitando Israel e coisa e tal. Muito bacana. Mas negociação em termos de paz, em tempos de paz, é uma coisa. Negociação em tempos de guerra é outra. Ele tem que negociar de uma posição de força. Ele não vai conseguir ceder até chegar na paz. Não vai. Isso é uma ilusão e aparentemente estão engrupindo ele com essa ideia de que ele vai chegar na paz só mais 2 ou 3 semanas. Há quanto tempo que a gente está nessa lorota de que só mais um pouquinho a gente vai conseguir fazer os russos aceitarem um cessar-fogo? Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, é realmente chato isso, né? Bom, o pessoal democrata americano está criticando o Trump, mostrando aqui o Trump todo alegrinho com o Putin aqui, a felicidade do Putin com o Trump, e comparando com essa outra foto do Obama, que aparentemente passando um pito no Putin aqui lá atrás, né? Então o Putin e o Trump, o Putin faz o que quer com o Trump, e o Obama mandava o Trump, coisa e tal, não sei o que lá. E olha só, eu concordo que o Trump está sendo um banana, que o Trump está errando pra caralho, está realmente cedendo pro Putin o tempo todo. Mas daí a dizer que o Obama foi muito melhor que isso, eu discordo, tá? O Obama, vocês lembram, era o presidente americano quando a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu o Donbás. Ele era quem deveria ter dado essa briga lá atrás. Se naquela época o Obama tivesse respondido com sanções realmente duras, tivesse realmente ajudado a Ucrânia, tivesse feito coisas naquela época, ao invés de forçar um acordo de paz ruim, nada disso que a gente está vivendo hoje teria acontecido. Teria acabado essa invasão russa lá atrás, não teria nem tomado a Crimeia, nem tomado o Donbás, e o mundo seria muito mais pacífico hoje. Foi a palmolescência do Obama que levou à palmolescência do Trump. Os dois estão igualmente fracos nessa história, os dois estão igualmente bananas nessa história, né? Então, de novo, aqui o Putin, ele anexou a Crimeia sobre o Obama, o pessoal está lembrando aqui, né? Dizer que o Obama foi muito melhor que o Trump está errado, né? E tem até essa outra conversa aqui, ó. Pegaram o Medvedev conversando com o Obama aqui, ó, antes da reunião deles, o microfone estava ligado. Aqui, ó, esse encontro aqui do Medvedev com o Obama foi em 2012. Lembra? 2012, março de 2012, foi a reeleição do Obama. O Obama se reelegeu em 2012, né? E aí o Obama disse, estava conversando com o Medvedev, que é o enviado do Putin, né? Falando aqui, não, essa é minha última eleição. Eu entendo isso. Depois dessa eleição, aqui, ó, depois dessa eleição eu vou ter mais flexibilidade. Ou seja, façam a invasão da Crimeia depois da eleição. Não façam agora e coisa e tal, né?
Eu entendo, eu vou transmitir essa informação para o Putin, né? Ou seja, o Obama, na verdade, estaria pedindo para os russos invadirem a Crimeia e a Ucrânia só depois da eleição dele, para não complicar a vida dele. E aí você entende por que o Obama foi tão fraco em 2014, também com a invasão russa da Crimeia, né? Tava amiguinho dos russos do mesmo jeito esse negócio. Um absurdo esse tipo de coisa. Então, de novo, não estou elogiando o Trump aqui não. O Trump é um banana, um idiota completo. Mas dizer que o Obama era melhor, não era não. Bom, o resultado final, apesar dos pesares, é positivo para a Ucrânia. Por quê? Porque ficou claro a covardia do Putin, né? Ficou muito claro isso, né? Em determinado momento, os jornalistas da Turquia perguntando pro negociador russo lá, por que o seu presidente teve medo de vir? O cara, lógico, não respondeu, saiu, né? Mas é a questão, todo mundo olha para a coisa e vê, poxa, se é para negociar a paz, por que o Putin não foi? Cadê as bolas do Putin? Pô? Cadê a testosterona, a injeção de testosterona? O Bolsonaro já falou, já deu a dica, tem que tomar injeção de testosterona, pô. Enfim, o Erdogan teve um encontro com Zelensky, confirmou que considera a Crimeia ucraniana. Isso é muito importante, porque para quem não sabe o contexto histórico, a Turquia também tem, historicamente, a Crimeia já foi da Turquia historicamente, já foi do Império Otomano, né, dos turcos historicamente. Então, a Turquia considera a Crimeia ucraniana, é uma boa fala isso, e não deixa margem para as conversas do Putin, né? E o Zelensky também falou numa entrevista que ele é o garantidor da Constituição da Ucrânia e a Crimeia é parte da Ucrânia de acordo com a Constituição. Ele não tem como negociar isso, né? Não vai haver esse tipo de negociação. Os Estados Unidos estão botando mais pressão na Ucrânia do que na Rússia. É por isso que a gente precisa ver uma demonstração de pressão na Rússia. O Zelensky está cobrando o Trump. E está muito certo de cobrar o Trump nisso, né? O encontro das delegações vai acontecer ou essa noite ou amanhã, depende dos russos. Então aconteceu hoje pela manhã, tá? Mas como eu falei, o pessoal já foi embora, já acabou, não teve nada, não chegaram a nada, como era esperado por todo mundo, né? Starmer deixou claro que é por causa do Putin que o cessar-fogo está sendo atrasado, ou seja, a Ucrânia não está atrasando nada. E o Marco Rubio deixou claro que o nível do time mandado pela Rússia para negociar com a Ucrânia não indica progresso. O Putin precisa fazer parte direta das negociações de cessar-fogo. Nós esperamos que a Rússia concorde com um cessar-fogo na Ucrânia até sexta-feira. Mas, de novo, depois disso ele falou que não tem que ter um encontro entre o Trump e o Putin e não sei o que lá. Enfim, eu sinceramente vou te falar uma coisa, né? Vamos ver em que momento que o Trump vai acordar para a vida. Agora, outra coisa que chamou atenção também foi que o Putin demitiu o chefe das forças terrestres da Rússia, que estava no posto desde 2014, o Oleg Salyukov, comandou parte do desfile militar no dia da vitória, na semana passada. Não está muito claro por que o cara foi demitido, né? Ele fez parte do desfile militar do dia da vitória. O dia da vitória foi um fracasso para o Putin, né? A gente sabe porque ele juntou um monte de ditador lá na Rússia achando que ia mostrar que tinha apoio do mundo, e o Zelensky juntou os principais líderes do mundo livre na Ucrânia, ou seja, acabou anulando essa vantagem que ele imaginava ter e gerou todo esse desgaste, né, com as negociações lá na Turquia. Não sei se é alguma coisa por conta disso ou se é alguma outra coisa, né? A gente sabe que o Putin está frágil lá na Rússia e tem gente querendo derrubar ele. Pode ser alguma coisa nesse sentido que o cara foi demitido, né? Bom, o Merz confirmou o 17º pacote de sanções contra a Rússia, que será adotado no dia 20 de maio. Então, dia 20 de maio vai começar o novo pacote de sanções contra a Rússia, principalmente contra a frota sombria da Rússia. Vamos ver se os Estados Unidos vão entrar nisso também, era o esperado, né? Bom, aqui uma explicação aqui de o quanto essa guerra está sendo dolorosa para a Rússia. Por mais que o pessoal fale, não, não tem nada normal, a Rússia não tem nada demais. O Tucker Carlson foi no supermercado lá na Rússia e mostrou que está tudo lá. Eu também fui no supermercado em Kharkiv, pertinho da linha de frente da Ucrânia, e mostrei que está tudo normal também no supermercado da Ucrânia. Guerra não é como as pessoas imaginam, não é o país inteiro uma linha de frente, né? Na linha de frente a situação realmente é muito violenta, mas a retaguarda, as cidades que estão para trás, as coisas funcionam, né? Agora, olha só isso daqui. Isso daqui é uma cidade chamada Alexeyevsk, no Oblast de Samara. É uma cidade de 5 mil habitantes, 4.300 habitantes. Então é uma cidade pequena. E aí tem na praça central da cidade uma placa comemorativa dos heróis de guerra da cidade, né? Eles inauguraram isso recentemente, está aqui o padre lá,
Eu não sei se é padre na religião ortodoxa, agora eu não sei, né? Mas enfim, o cara tá aqui, o sacerdote tá aqui falando sobre isso, e aí mostra aqui a placa aqui, ó. Mortos os heróis de guerra na guerra do Afeganistão dessa cidade. Uma cidade pequena, 4 mil habitantes. Morreu 2 pessoas na guerra do Afeganistão, heróis de guerra, né? Chechênia, guerra da Chechênia, morreu um cara lá da cidade, morreu na guerra da Chechênia. Tá aqui o nome do cara. E a guerra da Ucrânia, que aqui tá escrito Operação Militar Especial, né? Olha só a lista de gente que tem aqui que morreu na Ucrânia, de uma cidade de 4 mil habitantes. Morreu aqui uma duas dúzias aqui de pessoas mortas, aqui, 3 dúzias de pessoas mortas aqui numa cidade de 4 mil habitantes. Multiplica isso pela Rússia inteira para você ver o tamanho dessa tragédia lá na Rússia, dessa guerra do Putin, né? E também em número de oficiais, a gente bateu o número de 6 mil oficiais russos mortos na Ucrânia, né? Lembra, a maior parte das pessoas que morrem são soldados, são praças. Praça, no termo militar, é soldado, cabo e sargento, né? São os praças. E oficiais é tenente, capitão, major, esse tipo de coisa, né? É mais raro você matar um oficial, porque o oficial tipicamente não vai lá na linha de frente, o oficial manda, né? Por outro lado, você matar oficiais é uma coisa positiva, porque você interrompe a linha de comando do inimigo. 6 mil oficiais russos, e aí tem 3 generais, 10 generais no total, 107 coronéis, enfim, tenente-coronel, major, enfim, capitão, tenente, deve ser primeiro tenente, segundo tenente, eu imagino que seja aqui, porque tem tenente júnior aqui também, eu não sei, não encaixa exatamente com a nomenclatura brasileira, né? Talvez seja subtenente, tenente e primeiro tenente, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, enfim, um monte de oficiais mortos lá na Rússia, né? Bom, outra coisa que começou foi as caçadas de trotskistas, né? Trotskistas é o termo que os russos usam para traidores. Porque vocês lembram quando morreu o Lenin lá na Revolução Comunista? Lá? O Lenin fez a Revolução Comunista, então é tido como um herói por todo mundo na Rússia até hoje, mas ele morreu logo em seguida, né? Ele morreu em 1920, né? 1919, 1920, ou seja, fez a Revolução em 1917, 1918, 1919 ele morreu logo em seguida. E daí ficou a briga entre o Stalin, que era o cara que era do corrupto do fundo fisiológico, né, das Forças Armadas lá na Rússia, e o Trotsky, que era o cara mais cabeça, que era o cara mais da revolução, do proletariado, das ideias, né, do comunismo, né, e o Trotsky foi tido como um traidor, e o Stalin expurgou todo mundo do exército da Rússia que era a favor do Trotsky, expurgou mesmo, no sentido de matar, né, foi a grande purga do Stalin, né, e agora parece que estão fazendo isso de novo aqui. Eles estão anunciando como ação contra trotskistas. Trotskistas do Trotsky, ou seja, era realmente a visão de... a mesma coisa que o Stalin falava. O Putin está se colocando no nível do Stalin, né, para botar medo no pessoal. Bom, a Polônia está preparando um 47º pacote de ajuda para a Ucrânia, excelente notícia, e pode incluir aviões, tá? Parece que vão ter a transferência de MiG-29 para a Ucrânia, o que é uma excelente notícia. A Polônia está substituindo os MiG-29 por F-16, mas para a Ucrânia o MiG-29 já é uma coisa excelente, né? Precisamos de aviões, né? E finalmente teve um outro incidente que aconteceu ontem, tá? Um petroleiro da frota cinza da Rússia tentou passar por águas territoriais da Estônia. A Estônia mandou ele parar, comunicou para ele parar que ele estava detido e coisa e tal. A Rússia mandou um jato. Um jato entrou no espaço aéreo estoniano para garantir que o petroleiro russo conseguisse entrar. Olha só, de todas as ameaças a um país da OTAN, essa daqui foi a mais clara neste momento, tá? Agora vai vir a sanção de todos os países europeus contra a frota cinza da Rússia. E a Estônia, você pode dizer que a OTAN não vai brigar pela Estônia e coisa e tal, mas agora a Dinamarca vai entrar nisso, a Alemanha vai entrar nisso. Qualquer petroleiro russo que passe por águas territoriais da Suécia, da Dinamarca e da Alemanha vai ter que, pode ser confiscado, né? E lembra, para você passar aqui, ó, sair do Mar Báltico, você tem que passar por águas territoriais da Dinamarca ou da Suécia. E aí a OTAN pode acionar alguma coisa, ou seja, o que vai dar nisso daqui? Isso vai dar confusão, tá? É para isso que a Rússia tem feito essa estratégia de enfraquecer o artigo 5º da OTAN.
para tirar a moral do pessoal. No final das contas, o Putin ganhou essa daqui, tá? Porque o navio entrou aqui e acabou, apesar de ter entrado em águas territoriais da Estônia, de ter ordem para ser abordado e coisa e tal, ele conseguiu sair e chegar no porto lá da Rússia. Mas isso indica um problema que os russos vão ter mais adiante. A Estônia não está satisfeita com isso não aqui. Ó. Foi uma violação de fronteira, a Rússia mandou 2 jatos para dar apoio ao petroleiro. Infelizmente a Estônia cedeu, deixou o petroleiro passar, mas o pessoal está falando aqui que o que deveria ter feito, devia ter derrubado os aviões. Estava no espaço aéreo da Estônia, derruba os aviões russos, né? E ele dá até que, não foi derrubado os aviões russos, tá? Mas ele está dizendo aqui que deveriam ter feito isso, deveriam ter derrubado os aviões russos. E ele conta o caso da Turquia, né? Em determinado momento, os russos tentaram atacar a Turquia para provocar um incidente na fronteira com a Turquia, quando uma aeronave russa tentou entrar na Turquia e aí a Turquia derrubou a aeronave russa. É essa imagem que está aparecendo aqui. E nunca mais os russos tentaram provocar a Turquia, porque o problema aqui, o que leva a escalonamento, o que leva a uma resposta mais dura, não é a resposta. A resposta de derrubar o jato russo seria a resposta adequada. A falta de resposta é que leva a escalonamento. É que vai fazer os russos acharem que podem fazer isso mais vezes, né? Ou seja, um absurdo isso, a OTAN tem que responder esse tipo de coisa, vamos ver se vai ter alguma resposta da OTAN ou se a OTAN morreu de vez, né? Pode ter sido isso também, pode ser que o Trump já tenha matado a OTAN. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.